Boa noite, torcedor que acompanha a programação da TVBE. Chegamos às quartas de final da Copa do Mundo. Os jogos começam amanhã e vão até o sábado. E assim descobriremos os semifinalistas da maior competição do mundo. Amanhã temos o possível melhor jogo desta fase. A grande favorita França enfrenta a sensação da última Copa e que vem jogando muito bem nesta Copa do Mundo. A seleção do Marrocos vai ter um grande desafio pela frente e quer a vingança pela semifinal da última edição, onde foi superada por essa mesma França pelo placar de 2-0. O jogo desta quinta-feira começa às 5 horas da tarde. Já na sexta-feira é dia de Espanha e Bélgica. A Espanha era uma das grandes favoritas antes da Copa do Mundo começar. Venceu a Eurocopa em 2024, tirando a França na semifinal e conquistando o título para cima da Inglaterra. Porém, algumas atuações nesta Copa do Mundo não empolgam muito, principalmente o empate contra a seleção do Cabo Verde e a vitória magra por 1-0 para cima do eliminado Uruguai na fase de grupos. Do outro lado do confronto, temos a última tentativa da chamada geração belga de chegar a um título mundial. Durante muito tempo, a seleção teve em seu elenco os principais jogadores do mundo, mas que pela seleção só conseguiram um terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018. E em 2022, não passaram da fase de grupos. A bola começa a rolar às 4 horas da tarde. Indo para o outro lado da chave, a Noruega e a Inglaterra fazem um confronto inédito em Copas do Mundo. Pela primeira vez, a seleção norueguesa chegou às quartas de final de uma Copa e vem mais forte do que nunca depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final, em uma partida muito ruim da seleção brasileira. Uma curiosidade: a Noruega não jogava uma Copa do Mundo desde 1998, onde foi eliminada nas oitavas de final pela Itália. E a Inglaterra vem aos trancos e barrancos, passando de fase em fase nesta Copa. Fez um ótimo jogo na estreia contra a Croácia, mas depois empatou com Gana, também na fase de grupos. E nos 16avos passou um sufoco contra a República Democrática do Congo, onde estava perdendo até os 15 minutos finais. E nas oitavas, protagonizou um dos melhores jogos desta Copa do Mundo, vencendo o México por 3-2 e jogando com 1 a menos desde os 9 minutos do segundo tempo. Esse é o primeiro jogo do sábado, que está marcado para começar às 6 horas da tarde. E para fechar as quartas de final, Argentina e Suíça fazem o último jogo desta fase. De um lado, a atual campeã mundial, que vem passando um sufoco nesta Copa do Mundo. Nos 16avos, venceu o Cabo Verde na prorrogação pelo placar de 3-2. E em um jogo que terminou ontem, válido pelas oitavas de final, eliminou o Egito, que estava vencendo pelo placar de 2-0 até os 34 minutos do segundo tempo, quando Cristian Romero fez o primeiro gol da Argentina. Em seguida, foi a vez do Messi fazer e empatar. E para fechar, aos 48 minutos, Enzo Fernandes virou a partida de forma heróica. E do outro lado, a Suíça tenta afastar um fantasma de não conseguir se classificar para as semifinais da Copa do Mundo. Contando com essa, é a quarta vez que a seleção europeia chega às quartas de final de uma Copa. Porém, a última vez foi em 1954, na edição que aconteceu na Suíça, e foi eliminada na partida com mais gols na história das Copas, um 7-5 para a Áustria. A partida que fecha os classificados para as semifinais começa às 10 horas da noite do sábado. Agora, falando do futebol regional. Na manhã de hoje, o Joinville oficializou o distrato do contrato pela compra da SAF do clube junto ao grupo BR Futebol, responsável pela Sporteca. Segundo o clube, a diretoria executiva avaliou que esta seria a melhor atitude a ser tomada para proteger e dar encaminhamento ao futuro da instituição. As conversas com a BR Futebol aconteceram durante mais de 2 anos. E nesse tempo, a Sporteca emprestou cerca de 6 milhões de reais
que agora fazem parte da dívida do clube. É mais um capítulo triste na história de um dos maiores clubes do estado. Mas agora falando de coisa boa e também saindo um pouco do futebol. Nesta manhã, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu o Japão pelo placar de 3-1 em jogo que aconteceu no Japão, válido pela Liga das Nações. Com o resultado, o Brasil assumiu a vice-liderança do torneio com a mesma pontuação e número de vitórias que os Estados Unidos, que ocupa a primeira colocação. E o grande destaque da partida ficou com a ponteira Júlia Berman, com seus 19 pontos, dentre eles 17 de ataque e 2 de bloqueio. Agora, o próximo confronto é contra a seleção da Polônia, às 7h20 da manhã da próxima sexta-feira. Ficamos aqui na torcida pelo Brasil e também acompanhando de perto a Copa do Mundo. Uma boa noite, um bom restinho de semana e eu volto com vocês aí do estúdio.